tá viralizado na internet aí o vídeo em que Luciano Huck, no final do seu programa, lá deu seu discurso meio que meloso, né? Sobre a operação que teve no Rio de Janeiro. Todo mundo já sabe qual foi. E aí, a maior parte das pessoas em que eu vi estava falando mal do discurso dele. Beleza? Tranquilo. Inclusive o Peter. O Peter do canal Ancaps, que é um cara que eu assisto bastante, é um cara que eu concordo em, sei lá, 90% das paradas que ele fala. E geralmente quando tem um cara há muitos anos na internet que é meio que faz um trabalho meio que jornalístico e tal, com respaldo, em que as pessoas se inspiram, a gente tende a dar credibilidade de primeira. Às vezes a gente nem assistiu, a gente nem viu com os nossos próprios olhos o que aconteceu e a gente já dá credibilidade de início. Foi o que aconteceu. E aqui nesse vídeo ele tá falando justamente, criticando justamente a fala do Luciano Huck. Só que depois eu fui assistir o vídeo e eu assisti assim com... Assisti duas vezes. Eu vou colocar aqui agora pra gente assistir de novo. E eu não consegui entender o ponto exato da crítica dele ao que Luciano Huck falou. Logicamente que o que Luciano Huck falou foi ele fez uma crítica ao modelo que está atualmente, que é uma crítica que todo mundo faz. Ele fez uma crítica à política que existe hoje com relação à segurança pública. Logicamente que isso tudo de uma maneira ensaboada que esses caras fazem. Principalmente Luciano Huck, que vive de mídia e está do lado errado da força. Por mais que ele seja um cara do bem, ele sempre vai fazer um discurso ensaboado. Mas eu digo a vocês que eu não vi nenhum, tipo assim, eu não vi nada do que ele falou que desacate a operação em si. O que ele falou mais foi com relação ao modelo. E é uma crítica que eu também faço. Então, assim, eu quero comparar o vídeo que o Peter está fazendo sobre o vídeo do Luciano Huck, para que a gente possa entender que, às vezes, a gente tem que analisar várias coisas para poder a gente chegar em um denominador comum e a gente possa chegar numa conclusão da nossa própria cabeça do que aconteceu. Eu não estou querendo desfazer o que ele falou, porque é um cara que eu assisto bastante, é um cara muito coerente, é um cara que tem umas ideias muito boas, mas vendo vários vídeos e assistindo o próprio vídeo completo do que Luciano Huck falou, eu acho que ele exagerou na crítica. Exagerou na crítica. Não quer dizer que ele está errado no que ele está falando. Ele está certo até determinado ponto. Eu só acho que ele exagerou. Aqui ele está falando aqui, ó. Ele botou o vídeo. Foram ser soldadinho do Comando Vermelho, pô, né? E de novo, eu fico muito triste pelas mães, eu falo isso também, acho triste para elas, eu tenho certeza. Mãe é mãe, todas elas esperavam que o filho ia sair, ia superar essa fase, ia voltar a ser uma pessoa boa, não sei o que lá. Mãe é mãe, né? Mas no final das contas, os garotos cometeram erros, né? Estavam no Comando Vermelho. Como eu falei, não é só questão de ter mandado judicial, ter passagem pela polícia, isso não quer dizer nada. Até porque isso não é motivo para matar ninguém, né? Morreu quem enfrentou a polícia. Quem atirou contra a polícia é que é Isso. Aqui ele tá fazendo uma crítica já depois, porque ele passou um trecho do vídeo, mas eu vou passar o vídeo primeiro para que a gente possa assistir. E você, minha família, segue para encerrar o programa de hoje e não falar vou aumentar sobre o que aqui a aconteceu velocidade. esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. É uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Esse trecho é justamente o trecho em que tá todo mundo criticando. São 120 mortos e tal, e tal, e tal, e tal, e são 120 mães e tal, e tal, e tal, e tal. É como se ele estivesse querendo justificar uma crítica à polícia com relação às mães que vão enterrar os filhos. Não. Eu entendi de outra forma. Eu entendi no profundo da crítica dele aí, de que se não fosse essa política nefasta que vem sendo implantada desde sempre
no Brasil com relação à segurança pública, essas mães não estariam chorando. No final do vídeo, daí para frente do vídeo, ele vai falar coisas que poderiam ser feitas para que essas pessoas que foram mortas não tivessem entrado no crime. É justamente, logicamente, que é uma utopia se tratando de Brasil, mas é justamente o que a gente esperava que o governo fizesse. Então não vejo uma crítica à operação, eu vejo ele querendo refletir no porquê que isso aconteceu. Por que que essas pessoas estão lá? Por que que esses jovens entraram nessa barca furada? E agora, depois do movimento efetivo, por que que as mães estão chorando e enterrando seus filhos? Porque a política no Brasil sempre foi uma política leniente com crime. É isso que eu entendi desse discurso dele. Não gosto do Luciano Huck. Acho o programa dele horrível, ruim. Entendeu? Acho que ele é um cara marqueteiro, assim como Virgínia é um cara marqueteiro, é um cara que tenta se passar pelo cara do bem o tempo todo, é um negócio chato, mas nesse discurso dele aí eu concordei. Enfim, vamos ver, né? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar Isso aí. a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é justamente isso que precisa mudar. A gente precisa Que é o poder do crime. Você está vendo que tudo que ele está falando aí é o que nós pensamos, é o que na nossa utopia brasileira, que ainda pensa que o país vai ser um país ótimo para se viver, nós imaginamos isso que ele está falando. Oportunidades na favela, coisas para as crianças fazerem, escola com ensino de qualidade. Mas o que a gente vê não é isso. Mas isso não é culpa da sociedade. Isso é culpa dos políticos. Isso tem a ver com a polícia, tem a ver com os políticos que deixam os ratos crescerem, deixam as baratas saírem e depois eles querem combater isso para gerar impulsionamento na mídia e eles saírem como bonitões. Entendeu? Todo mundo sabe que os 3 últimos, se eu não me engano, 3 últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos envolvidos com crime. Todo mundo sabe disso. O Rio de Janeiro é um estado com câncer terminal. E aí a gente vê uma operação como essa, em que vários criminosos grandes, líderes de facções que estavam lá, e alguns deles também foram alvejados, são de estados diferentes. Ou seja, o Rio de Janeiro se tornou hoje em dia a Disneylândia dos criminosos. Os caras saem da Bahia, os caras saem de não sei onde, saem do Ceará, saem de não sei onde, os cabeça, os pica, e vai pro Rio de Janeiro curtir a vida lá, porque lá não entrava a polícia. O próprio STF proibiu na pandemia a entrada de polícia lá no Rio de Janeiro. E aí? É culpa da polícia? Não é culpa da polícia. É culpa da população? Não é culpa da população. É culpa da política. E é justamente isso que ele tá falando nesse discurso aí. reconstruir o sentido de pertencimento. Fazer com que as crianças sintam parte de algo maior, de um Rio de Janeiro maior, de um Brasil maior, onde o crime não esteja no horizonte. Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis, aqueles drones, aquelas armas de guerra não foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos. Meus filhos me falaram essa semana num jantar que estava sentado, mas pai, é impossível resolver isso. Não é. Eu discordei e mostrei para eles que é possível sim, em muitos lugares do mundo, com realidades muito parecidas, isso já aconteceu. Colômbia, aqui do lado. Medellín deixou de ter o título da cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Década de 80, Nova York, tinha esse mesmo título. Hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e mais visitadas do planeta. Então eu encerro dizendo, olho no olho, com as famílias dos policiais mortos. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia, aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos e não pelas suas exceções. Os 4 policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Essa também é uma parte devastadora dessa história. Eu espero que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso desta forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança. Muito obrigado. Então, enfim, ele falou, fez o discurso dele, eu não consegui ver nada que pudesse ser crítico à ação da polícia, em si, ao movimento geral. Ele fez uma crítica ensaboada, logicamente, mas ao contexto geral que levou a isso. Isso é uma coisa que é uma história que vem sendo contada há muitos anos.
É uma coisa que vem crescendo há muitos anos e agora explodiu, né? Ninguém aguenta isso. Chega uma hora que a população não aguenta mais. E aí, o que acontece? Voltando aqui pro vídeo do Peter, que é um cara que eu gosto, que eu já falei. Eu acho que ele foi infeliz porque ele tá criticando como se o Luciano Huck estivesse apoiando as pessoas de esquerda que protegem os bandidos. E não é. A gente não pode criticar o cara só porque o cara é de esquerda, cara. Não existe isso. A gente tem que analisar o discurso do cara. Você tem que analisar o discurso em vários níveis. Você tem que analisar o discurso para ver se o cara não está sendo apenas demagogo, que é o que a maioria dos políticos são. Você tem que analisar o discurso para ver se o cara não está falando algo que não reflete o que sai de dentro dele, que a maioria são. Então, você tem que analisar o discurso que o cara está falando. E o que ele está falando aí é justamente o que a maioria da população imagina. Só que você vai nas favelas, a maioria das ONGs que tem em favela, a maioria dos movimentos que tem em favela, as pessoas que são líderes desses movimentos têm coligação com o tráfico. E aí? Fica como isso aí? Não faz sentido. Não faz sentido uma favela que ninguém pode entrar, ninguém na face da terra pode entrar, e um político que hoje é ministro entrar de boa. A favela mais perigosa do mundo, um político lá, quando era quando era ministro da segurança, se não me engano, entrou de boa, tranquilo. Tranquilo. Hoje ele é ministro do STF. E critica a ação da polícia. Então, assim, não faz sentido. É política. Esse caos que está acontecendo no Brasil inteiro tem nome. Política. Politicagem. Só isso. Politicagem. Aí no direito de defesa é que resolveu o problema, não teve jeito, não é dessa forma, né? O problema não é você ter ficha criminal ou mesmo ter um mandado de prisão em aberto, né? Se é esse caso, tem que ser preso, né? Agora, se você dá tiro na polícia, a resposta da polícia pode, de fato, acabar com você, né? Então, esse é o problema no final das contas, né? E de novo, essa fala aqui do Huck, né, Foi mal aí. acaba desmerecendo as vítimas desse pessoal. Quanta gente saiu, vários casos aí de moça que não quis sair com um cara lá, com um traficante, aí o traficante mandou espancar ela, matar a moça, e olha só. O discurso eu vou finalizar aqui porque a ideia que eu quis dar é justamente o paralelo entre o que ele tá falando e o vídeo. Só que o vídeo ficou extenso, infelizmente eu não vou poder passar o vídeo dele inteiro. Mas pelos trechozinhos que ele falou, você já percebe que ele está confundindo o que Luciano Huck falou com o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que ele está falando, está correto. É isso mesmo. Entendeu? Os bandidos têm que sofrer as consequências e tal. Só que o que Luciano Huck está falando é uma questão mais abrangente, ensaboada. Não tem a ver com o que ele está dizendo. É só remoendo a situação da bandidagem no Brasil. Que todo mundo sabe que isso não pode acontecer, de hipótese alguma, é a sociedade ficar refém desses caras. Alguém tem que tomar rédea e fazer alguma coisa. E foi feita, né? Seja lá de que forma for, sempre vai aparecer alguém para criticar, da melhor forma que for feita, sempre vai ter alguém para criticar, mas tinha que ter sido feita. E foi. Falou? Beleza.